Recording, está sendo gravado. Estamos ao vivo no Facebook, que depois vamos colocar no YouTube. Então, eu já vou começar aqui com um vídeo antes de começar a live, a gente apresentar. O vídeo da Wacom One, que a gente vai estar com cupom de desconto na Wacom Store. Então, vamos assistir o vídeo rapidinho, um minutinho. Xodó essa Wacom One. Tá muito bonitinho, tá com um desconto bem legal na Wacom Store. Agora, por favor, Julia, compartilha a sua tela. Eu preciso que você pare de compartilhar para eu compartilhar. Pronto. Tá aparecendo? Sim, tá aparecendo aí, galera, do Zoom, Facebook. Tá dando para ver certinho? Sim, tá certinho. Legal. Então, vamos começar a live com a Júlia. Hoje a gente vai falar sobre... Deixa eu ver o tema, que eu não lembro. Texturas, técnicas de sombreamento e finalização. Por favor, Eu Júlia. achei que seria mais legal, em vez da gente pintar personagem, porque na live passada a gente praticamente só pintou o personagem. Então, dessa vez eu quis fazer um cenário. Porque eu achei que ia ser mais legal de mostrar a textura. Não que eu seja a deusa da textura, não, mas eu acho que eu sei fazer um básico assim para tapear, e é isso que eu vou ensinar hoje. Esse desenho que eu fiz, ele é baseado num jogo que chama Tangle Tower. E é um jogo super legal de mistério e, enfim, eu super recomendo porque a arte inteira desse jogo é maravilhosa. E eu vou estar usando uma arte deles de referência hoje. Essa personagem que tem aqui chama Penny. E eu vou usar esses dois cenários dela, que na verdade é o mesmo cenário, né, do jogo, de referência. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, manda nos comentários que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Então, para começar aqui, eu já deixei um pouquinho pronto o que eu vou precisar, para vocês terem uma noção. Esse é o meu sketch a ler que vocês estão vendo agora, que está nesse vermelho clarinho. É o meu sketch. Essas aqui são a paleta de cor que eu escolhi baseada nesses dois cenários que eu mostrei, mas que vocês vão me ver voltando aqui toda hora para pegar alguma cor ou para ver algum detalhe, porque eu quero fazer o mais próximo possível dentro do meu traço, mas que faça referência a esse cenário aqui. Então, a gente vai estar sempre voltando nele. Aqui eu nomeei, para ter noção, que a paleta é meio parecida, uns tons de outros, e conforme a gente vai fazendo, isso vai mudando. Então, aqui tem uma gaiolinha, que depois eu vou ensinar para vocês como é que eu pintei essa gaiola, porque nós temos que pintar outras 4. Aqui tem a parede do fundo, que já dá para ver um pouquinho da textura que eu faço, ó. E tudo isso eu vou fazer com uma brush só. Na verdade, uma ou duas brushes no máximo. Então, esse software que eu tô usando chama Mad Bang Paint Pro, ele é de graça. Se você quiser baixar, e ele já vem com todas as brushes que você precisa. E todas elas são de graça também, é só você baixar. Então, não tem muita dificuldade. Aqui tem mais um pouquinho da parte de trás aqui do desenho que eu já adiantei. Mas que tudo isso eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz direitinho. Dá para ver aqui de pertinho as texturas e tal. E é isso. Vamos começar. Vocês estão me ouvindo certinho? Sim, galera que está ouvindo. Quem tiver pergunta, como você disse, pode mandar no Facebook ou no Zoom. Galera do Zoom em peso aí, no Facebook também. Só mandar suas perguntas. A ideia aqui é que a gente faça um desenho sem linhas, sem lines que a gente chama, né? Tudo isso que vocês estão vendo no rascunho vai meio que dar uma sumida, porque vai ficar nesse tipo de acabamento que vocês estão vendo agora. Então,
Vamos lá, agora eu acho que eu vou fazer outra gaiola. Eu vou diminuir a opacidade. Aqui. E a gaiola que eu vou fazer tá dentro dessa paleta de cor, então a gente vai se basear nela. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa cor base, que é esse meio salmão aqui, e com a minha brush acrílica, eu vou traçar tudo que já tá aqui no meu sketch. Uma coisa que me ajuda muito também são essas linhas de referência que o próprio software já disponibiliza pra gente. Isso poupa muito do nosso tempo. O Carlos mandou uma pergunta, ele quer saber qual foi o seu critério para escolher as cores das paletas. O meu critério, geralmente, assim, no geral, em todos os meus desenhos, eu sempre busco muitas referências, seja de filme, de cartaz, de jogos, enfim. No caso, eu estou usando uma referência de Tangle Tower, que é um jogo que eu conheci há pouco tempo e que eu fiquei apaixonada pela arte. O jogo, tipo assim, tem o jogo e a arte do jogo é maravilhosa, assim, tipo, eu dei uma olhada na internet, procurem pro Tangle Tower, vocês vão amar. Cada cenário é mais lindo que o outro. E aí eu tô me baseando nesse daqui, que é o cenário do aviário. Vou dar uma limpada aqui. A Nájila Ramos quer saber mais sobre os brushes que você está usando. Hoje eu vou usar só esse brush acrílico, que ele vai imitar tinta acrílica mesmo no pincel. E mais pra frente, quando eu vou fazer a finalização, eu vou usar esse brush que chama Fragmento, tá aqui ó, Fragmento 2, que ele vai dar esse acabamento desses triângulozinhos aqui, ó. Que não sei se dá pra ver aí direitinho. Ele vai dar esse efeito que o desenho não fica tão limpo, assim. Você dá um aspecto mais de textura mesmo. Mas isso tudo eu vou mostrar mais pra frente como faz, pra ninguém se perder no processo. Essas linhas guias aqui do software ajudam tanto, vocês não têm noção. Que o vídeo completo também, quem perdeu o comecinho, vai estar no YouTube. E a arte também a gente coloca no Instagram da Wacom Brasil. Nunca foi tão fácil fazer gaiola. A Gabi Prado quer saber por que você escolheu esse personagem específico do jogo. Porque eu. Ai, ai, essa Gabi Prada é muito engraçadinha, porque é ela que me apresentou esse jogo e a gente jogou junto. E eu não quero dar spoiler do jogo, mas a Penny é uma das personagens mais fantásticas do jogo. Toda a construção de personagem. Eu sou animadora, né? Eu sou formada em animação, então toda vez que eu jogo algum jogo ou vejo algum filme, alguma série, eu sempre presto muita atenção em construção de personagem. E eu fiquei apaixonada quando a gente conheceu ela no jogo, porque ela é incrível. Eu não quero dar spoiler, joguem esse jogo. Ele nem tá caro, eu acho. Acho que ele tá na Epic Play. Não lembro o nome do software agora, do negócio. Gabi, me corrige aí. Epic Games, isso, Epic Games. E aí acho que dá para baixar lá. E vale muito a pena. Eu queria até o artbook desse jogo, porque é maravilhoso. Eu vou tentar fazer, inclusive, outras artes desse mesmo jogo. Eu já tinha feito uma antes, há um tempinho atrás, logo que a gente terminou de jogar. E os criadores
um dos criadores, diretores de arte do jogo, viu a minha arte e veio falar comigo. Fiquei muito feliz. Aqui vocês estão vendo que eu tô fazendo tudo com a mesma cor e tô juntando tudo. Geralmente não é boa coisa ficar juntando tudo na mesma layer, mas porque eu vou fazer não tem problema. Vocês vão entender daqui a pouco. Para quem não sabe, vou falar também um pouquinho da qual mesa você está utilizando para fazer essa arte. Eu tô usando a minha Cintiq HD Pro. Eu comprei ela faz uns 3 aninhos e eu sou apaixonada por ela. Eu sempre conto essa história porque eu sempre quis ter uma Cintiq. Antes eu usava uma bambu daquela verdinha e eu amava ela também, só que aí teve uma hora que eu achei que estava na hora de investir um pouco mais no meu trabalho e eu resolvi começar a juntar dinheiro para comprar uma Cintiq. Aí foi uma saga, porque sempre que eu ia comprar alguma coisa dava errado ou eu não tinha dinheiro suficiente, eu tive que fazer a conversão porque eu comprei nos Estados Unidos. E aí, quando eu consegui comprar, gente, quando eu coloquei a mão na minha Cintiq, eu quase chorei. E eu recomendo muito, porque, nossa, é uma sensação completamente diferente você desenhar numa bambu e desenhar na Cintiq. Então, agora eu selecionei toda essa gaiola que eu fiz. Vou dar o um nome aqui para ler. Gaiola 2. E agora a gente vai começar a usar essas outras cores que eu coloquei em volta. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando eu tô fazendo esse desenho é que a minha ideia, eu vou colocar até o rascunho aqui um pouquinho mais visível. A minha ideia é que a luz vai estar vindo daqui do centro para os lados. Então, tem que ter uma luminosidade maior aqui nessa borda e nas bordas da parte de dentro das gaiolas. Então tá aqui a minha leira, vou selecionar ela todinha. E vou começar pela parte de baixo. Primeiro eu só vou pintar aqui essa partezinha de baixo. Aqui eu vou pintar com a mesma acrílica, o mesmo brush de acrílico, mas você pode pintar com qualquer outro, que não vai fazer muita diferença. O ideal é só preencher. Pronto. E agora a gente vai começar o sombreamento. Vou primeiro fazer essa parte e a gente vai fazer parecido com essa, só que tem que ser o inverso, no sentido de gradiação de cor, porque a luz está vindo do meio, então aqui tem que estar mais iluminado e aqui tem que estar mais escuro. Então aqui a gente vai começar com esse tomzinho. Eu vou diminuir a opacidade da minha brush e já, como já está selecionado, é só pintar. Nem vai fazer muita diferença a primeira camada, mas é importante colocar. Agora a gente vem para esse laranjinha. E quando eu vou fazer essa parte, para ficar mais suave, eu tento não colocar muita pressão na minha mão. Eu tento fazer bem levinho, para não ficar tão marcado. Agora a gente vem com esse amarelinho. Já pode aumentar um pouquinho a opacidade. E não, eita, não forçar tanto a mão. Aqui eu forcei muito a mão. Assim. O ideal é que seja bem suave. E esse amarelo um pouquinho mais forte. Se você quiser, ó, eu vou até dar um acabamento melhor aqui embaixo. Fazer o amarelo vindo mais pra cá. E só um pouquinho aqui. Assim.
o que eu vou fazer aqui, para dar mais profundidade nessa parte que tá mais para sombra, a gente vem aqui nas nossas referências e, ó, eu acho que esse tom aqui pode ficar legal. É questão de ir observando mesmo, não tem que ter vergonha de usar a referência. Seu desenho vai ficar muito melhor se você usar. E só, ó, vou até diminuir mais a opacidade. E dar mais uma sombrinha aqui, pessoal. E nessa parte aqui, né, que não vai bater luz. Agora a parte de baixo já tá feita. E a gente vai pintar a gaiola em si. Então aqui eu quero usar os tons de amarelo para nossa gaiola, para dar a impressão de que está sendo iluminada e que ela é meio dourada, assim. Eu vou começar com esse laranjinha aqui nas partes de baixo. Vou até aumentar a opacidade, porque aqui não tem problema. O que eu vou fazer de diferente nessa parte é que eu não vou pintar na mesma layer, que tá a gaiola. Eu vou fazer uma outra layer, colocar em recorte, e aí ela já vai meio que selecionar tudo que eu preciso. Eu nem preciso selecionar direito aqui, o recorte já vai fazer isso pra mim. E tá vendo? Só que eu vou colocar a parte escura mais embaixo. E vou clareando conforme vão aumentando aqui as hastes da gaiola. Essa parte de baixo, tá vendo que aqui, ó, eu coloquei uma cor mais escura? Mesma coisa, eu acho que eu vou até pegar aqui. Essa parte aqui de baixo tem que ser mais escura. E vai aumentando o nosso degradê. O Vini Moraes está perguntando qual arte que você tem mais orgulho de ter feito. Ixi. E por quê? Tem uma arte que eu fiz um tempinho atrás para uma aula de animação que eu tive na faculdade antes de começar essa loucura de quarentena e tudo, que foi uma arte de cenário. Eu tinha que fazer um cenário baseado no quarto de uma adolescente, mas com um ar assim mais de terror, uma coisa mais misteriosa. E aí eu fiz um quarto tipo todinho numa paleta verde, que ficou muito legal. Super combinou com a proposta, assim, e eu fiquei muito orgulhosa dele, porque eu tenho muita dificuldade para fazer cenário em perspectiva. Fazer cenário, assim, chapado não é tão difícil, mas em perspectiva é sempre mais chatinho, porque tem que ficar medindo tudo certinho. Eu sou muito perfeccionista, eu queria fazer um negócio, tipo, bem certinho. E aí, quando ficou pronto, eu adorei o resultado. Falei, nossa, eu deveria treinar cenário, porque cenário eu acho que é uma coisa que alguns artistas têm muito medo de fazer, né? Eu tenho, pelo menos. E aí eu fiquei super feliz, tá disponível lá no meu Instagram. Se alguém quiser dar uma olhadinha como ficou. Olha, ficou legal assim. E esse amarelo mais clarinho, eu também vou usar um pouco. É muito questão de ir vendo também o que fica legal. Às vezes a gente programa assim, vou fazer isso, mas quando chega a hora não fica tão legal e a gente fica caçando outros jeitos de fazer. Agora eu vou só mesclar isso aqui que eu já fiz. Pode mesclar tudo que não tem problema agora. E a sacada dessa gaiola é o seguinte. Eu vou duplicar essa lei da gaiola. Deixa eu até colocar a gaiola 2 aqui. Vou selecionar a que eu fiz agora. E vou pintar ela todinha de amarelo. Esse amarelo bem clarinho. Vocês já vão entender. Dá até acho que pra colocar um efeitinho. Assim. E vou colocar ela por baixo, porque ela vai fazer esse papel aqui, ó. Como se tivesse
sendo mais iluminado ainda. E vou apagar essas bordinhas. Perfeito. E já pode mesclar tudo porque tá pronto. Acho que eu só vou fazer um detalhe aqui. E sim, Márcio, a live vai estar. Depois eu vou colocar ela no YouTube da Wacom Brasil. Quem perdeu o comecinho, poder assistir lá. Pronto. E vai ser um processo semelhante para as outras gaiolas também. Só que agora, como a gente já fez gaiola, vamos fazer chão um pouquinho. A Eduarda quer saber o que são esses cadeadinhos que tem ali nos layers. Você coloca. Ah, esses cadeadinhos aqui, na verdade é um sistema de proteção, porque, por exemplo, eu tô aqui desenhando, pintando, e aí eu posso correr o risco de estar fazendo alguma coisa na layer errada, na camada errada. E aí esse cadeadinho me impede, ó, de fazer qualquer coisa, contanto que ela esteja travada. Então é um método de você proteger o que você já fez e não quer mais alterar. É só vir aqui, ó, bloquear. Então aqui eu tenho as cores que eu vou usar para fazer o chão, mais ou menos. A gente começa pela base. E vamos selecionar aqui onde que vai ser mais ou menos o nosso chão. Deixem suas perguntas tanto no Facebook quanto no Zoom, que eu vou estar lendo. Falando nisso, a Nádia mandou outra perguntando se você mesclou as camadas. Oi, desculpa, eu não entendi. A Nádia perguntou se você mesclou as camadas. Eita, alô? Sim, conforme eu vou fazendo, eu vou mesclando para não ficar muitas layers. Então, por exemplo, eu terminei. Alô? Voltou, deu só uma travadinha, mas já tá tudo certo. O que eu faço por exemplo, eu fiz uma gaiola, eu ainda tenho 4 para fazer. Então, conforme eu vou terminando as gaiolas, eu vou juntando tudo numa layer só de gaiola. Porque daí não fica tanta informação. Aqui eu consigo entender melhor o processo, não me perco. Aqui eu até fiz um risco que não deveria estar. Deixa eu apagar. Nessa hora é sempre bom, quando você for pintar que é muito delimitado, é sempre bom vazar um pouco ele, para não correr o risco de faltar, de pintar alguma parte. Por via das dúvidas, você já tem sempre o espaço mais para sobrar do que para faltar.
Então, aqui vai ser o nosso chão. E na hora que a gente for refinar ele, aí a gente apaga as partes que não precisarem. E vamos dar uma olhada na nossa referência. Aqui o que eu gosto bastante é que eles usam vários tons de verde para o mesmo espaço. E eu vou tentar dar um efeito parecido com as cores que eu selecionei. Então, na layer de cima, eu vou criar outra layer, vou trancar isso aqui por enquanto. Eu vou misturar uns tons de verde aqui. Vamos começar com esse, que é um pouco mais próximo. Lembrando que a luz está vindo daqui para frente, do meio para frente, então essa parte do meio do chão eu vou fazer um pouquinho mais iluminada do que essas do lado. Lembrando que essa live vai estar no YouTube também, para quem perdeu o comecinho. Tem com desconto da Bacomando também, que eu vou colocar no final da live. Eduardo, quer saber se você teria alguma dica para desenhar em perspectiva? Tenho. Eu gosto muito de ver como outras pessoas fazem as coisas antes de eu mesma fazer. Então, eu acho que é sempre uma boa ideia dar uma olhada em muitos tutoriais primeiro, porque cada pessoa tem um jeito específico de fazer perspectiva. O que eu faço primeiro é um rascunho, sem muita pretensão, sem estar muito certinho, só para ter uma noção de o que eu vou colocar em cada lugar. E depois você pode vir com as linhas de apoio, da sua preferência, como você achar melhor, o método que você procurar de outros artistas que você ache melhor, e aí você começa a traçar. O que eu posso recomendar também é uma artista do Twitter, que o nome dela é Javi Draws, acha. JV underline Draws, um negócio assim. Ela é tipo fera em perspectiva. E eu sempre tenho ela como referência toda vez que eu vou fazer um desenho, porque ela manda muito. E ela é, tipo, super acessível, assim, ela é gringa, mas, tipo, se um dia você precisar, se você achar que você precisa de alguma dica, ela é, tipo, super bacana, assim, eu já até tirei umas dúvidas com ela uma vez. E ela também tem os próprios tutoriais dela que ficam no Twitter e tal. Então, eu acho que eu super indico, assim, o trabalho dela. Aqui eu vou fazer essas tábuas no chão de cores diferentes, para dar mais ou menos o mesmo efeito aqui da parede. Vou tirar isso por enquanto. Lembrando que agora não precisa estar tão polido, tão perfeitinho, porque depois a gente vai ver tudo isso com mais calma. Uma coisa que eu gosto de fazer também é colocar uma cor escura do lado de uma cor muito clara, para dar contraste, que eu acho que fica super legal também. Sim, C. Pontos. Temos lives até o dia 15 de julho. Aí a Renata está fazendo uma pergunta. Quer saber o que você aconselha para quem está começando a desenhar e pintar cenários? Como se organizar? Como organiza uma paleta de cor? São duas perguntas. Eu acho que... Bom, eu vou sempre defender ter boas referências, então, tipo, não tenha medo de procurar artistas que você gosta, de fazer o que você acha que se assemelha com o trabalho. Lógico que não vai copiar, né? Mas no começo é sempre bom ter referências que você curta
e que você acha que o trabalho dela seja legais para você se inspirar também. Me... Se você está começando com arte digital, eu acho sempre... Eu nem sempre faço isso, ocupada para falar, mas deixa sempre tudo mais ou menos organizado. Separa as cores do jeito que você quer usar, separa as suas layers por nome, tenta deixar tudo bem organizado, porque é um processo confuso. Você pode acabar se perdendo no meio, perdendo, apagando layer que não era para apagar. E, e é sempre bom você ter, assim como se fosse um desenho tradicional que você tivesse com lápis, caneta, você tem que deixar a sua área de trabalho mais limpa possível. E é isso que eu sigo quando eu preciso fazer algum trabalho. Sempre partir do princípio de organizar o máximo possível as suas ferramentas, o que você quer usar. Uma coisa que eu faço também é aqui nessa parte que tem as minhas brushes, é deixar para cima as que eu uso mais e para baixo as que eu uso menos. Ou antes de começar algum desenho, eu separo direitinho tudo de novo. Também deixar o layout do software o mais prático para você também. Eu gosto dessa exposição, mas nem todo mundo usa assim. É questão de prática mesmo. Conforme você vai fazendo, você vai entendendo o que você prefere e vai alterando de acordo com a necessidade mesmo. Eu respondi a pergunta? Imagino que sim, né, Renata? Manda aí os comentários. Ela disse que sim, agradeceu. O Diógenes quer saber por que a preferência de usar o MediaBang. Esse software que eu estou usando, Isso. desde que eu comecei digital, eu sempre usei o Med, porque ele é de graça e porque ele pega em vários tipos de em vários, enfim, pega em celular, em iPad, pega no computador, pega em qualquer lugar, Android. Então, eu acho muito legal essa variedade que ele tem. E porque é um programa muito simples, assim, tem várias funções, tipo do Photoshop, do Paint Tool Size, só que eu acho a configuração dele muito mais simples, muito mais didática. A própria Medbang, ela tem uns tutoriais assim que ela lança às vezes para ajudar os artistas que estão começando. Tá tudo lá no site deles, eu acho super legal. Eles ensinam a usar o software também. Existem muitos artistas que usam esse mesmo software, então você pode, tipo, ir trocando figurinha com eles, sabe? E eu acho ele super prático também. Ele tem uma coisa que nem todos os softwares têm, que é correção de traço. E eu acho isso muito legal, principalmente para quem está começando e ainda não tem tanta prática em usar a caneta, ainda não está tão acostumado, eu acho ótimo, que ele super ajuda. E também porque ele é um software que foi feito para fazer mangá, se não me engano. Então ele tem todas essas linhas de referência aqui em cima que você pode usar para otimizar mais ainda o seu processo. Coisa que geralmente a gente leva muito tempo para fazer no Paint.Sai ou no Photoshop, e aqui você já tem tipo todas essas ferramentas que estão aqui para te ajudar, sabe? Eu acho muito legal. O Diox também disse que começou a usar e está gostando muito. É muito bom. Eu super recomendo para quem está começando, principalmente ainda se sente meio inseguro de desenhar no digital. Lógico que para tudo, né, tem que ter paciência e
muita prática, mas ele vai te ajudar muito. É surreal, assim, o quão simples se tornam de fazer as coisas aqui. Por exemplo, se eu tivesse usando, fazendo tudo à mão e do jeito que eu sou perfeccionista, eu ainda tava nessa gaiola. A Nath está perguntando se a correção do traço é o estabilizador. Se o quê? Desculpa. Se a correção de traço é o estabilizador. Isso também, depende. Por exemplo, aqui eu tenho a opção, se eu clicar aqui, ó, eu tenho a opção de colocar ativar efeito fino grosso, e ele já dá uma corrigida legal. O que eu gosto de usar também é a opacidade por pressão, porque daí você consegue ter um pouquinho mais de controle do traço. Mas se você quiser também tem a estabilização de imagem, que eu acho melhor a estabilização do MED do que do Paint Sai. Eu acho o Paint Sai muito bom para brush, mas não tão bom para estabilização de imagem. Eu me sinto mais seguro usando estabilização de imagem, então eu sempre estou aqui no MED. Vamos procurar outras coisas aqui nesse cenário, porque eu acho que eu não gostei muito desse verde. A Renata Santana está recomendando o Krita também. Falou que é um software bem bom. Esse eu nunca usei, pra ser sincera. Mas eu já vi gente usando e já vi o pessoal elogiando também. Ai, tô usando a brush errada, socorro. Enfim, existem muitos softwares mesmo. Eu, tipo, só conheço de ter usado assim mesmo o MED, o Pentosai, o Photoshop, Illustrator eu conheço bem pouco, pra ser sincera. Não uso tanto só, mas para trabalhar na faculdade, essas coisas. Mas enfim, para tudo que eu puder usar o MED eu uso, porque eu já tô super acostumada, assim, eu tô meio mimada também por ele. Deveria procurar fazer em outros softwares também para experimentar. Já temos aqui mais ou menos a paleta do chão. Eu só acho que esse azul tá destoando um pouco. Eu vou tentar ver aqui o que é mais. É porque esse azul ele é bem daqui. Vamos ver. Esse aqui. Eu acho que é a mesma cor. É muito parecida. Falando ainda em aplicativos e programas, quando você compra uma Wacom, você também tem direito a 3 programas, tipo a Intus, você recebe o Core, o Clip Studio Paint, dependendo da mesinha. Nem Sim, eu sempre já usei. Eu já usei. Eu achei super legal também. usava da Wacom, Wacom One, Cintiq, todas vêm com programas para você começar. E é até bom começar por eles, porque, por exemplo, se você nunca teve nenhuma noção, que você não conhece os programas, às vezes dá até mais uma segurança. Hum, esse aqui é meu truque para paleta de cor. Porque eu acho que o azul tá destoando muito, mas eu vou tentar equilibrar.
também que no final da live tem cupom de desconto e tem um videozinho aí especial de um evento da Wacom que vai ter em setembro, hein? Então, fiquem espertos. Ah, eu vou ver. Fiquei curiosa agora. Geralmente esse evento aconteceria fisicamente, né? Mas pela pandemia aí vai ser totalmente online. Ai, mas tomara que ano que vem a gente volte ao normal e que eu já tô morrendo de vontade nos eventos. Sim, era para ter evento esse ano da Wacom também. Acho que seria no Rio de Janeiro. Mas acho que só ano que vem. Mas é até melhor. Se ano a gente precisa se cuidar, esperar a vacina, todo mundo em casa. Sim, 2021 vai vir com tudo. Tá, beleza. Ó, terminei as tábuas, mais ou menos. Eu vou deixá-las aqui por enquanto, porque eu quero ter noção de que cor eu vou colocar aqui no meio. Na verdade, eu fiz um sketch meio doido, porque eu não sei se isso aqui que eu coloquei no chão é uma sombra da gaiola que tá em cima, ou se é tipo um detalhe da madeira. Mas eu acho que eu vou fazer como se fosse um detalhe da madeira, porque eu não costumo colocar sombra no sketch. Nem eu não entendo, tá vendo como é bom vocês se organizarem? Mas acho que é um detalhe da madeira mesmo. Então eu vou fazer ele aqui por cima rapidinho, só pra ter noção do bloco de cor mesmo que eu vou usar. Vou deixar ele aqui por enquanto. E agora a gente vai dar uma melhorada nessas tábuas. O que que eu fiz para ter esse efeito aqui da parede, né? Deixa eu tirar isso daqui. O que que eu fiz para ter esse efeito aqui? Primeiro, eu vou selecionar. E aí, ó, tá vendo que tem essas linhas aqui no meio? Eu quero dar esse efeito para não ficar tão chapado, mas para ter noção, ó, a gente tem que pegar, eu vou pegar essa aqui de referência, essa cor aqui, ó, que tá no cenário deles mesmo. E a gente vai, agora é questão de testar mesmo, para ver o que fica melhor. A gente vai dar uma traçada aqui. E ó, vai ficar muito claro no escuro e muito escuro no claro. Mas aí é questão de depois a gente vir com uma layer por cima e adequando as cores para não ficar tão, para não estoar tanto. Aqui eu vou ter que consertar um pouco assim. Agora a gente tem mais ou menos a divisão das tábuas. O que eu vou fazer é pegar essa layer que eu fiz os tracinhos. Vou bloquear ela um pouquinho, mas vou fazer uma layer de recorte. E aí, conforme a luminosidade do chão, a gente vai aplicando a cor. Então, aqui nas laterais, ó, tá vendo aqui tem uma cor mais escura, quando você chega no meio, é uma cor mais clara. É isso que eu vou fazer. Com a mesma brush. Mais clarinha. E mais escuro. Nessa parte aqui da frente, eu acho que não vai chegar tanta luz assim. Então, eu acho que eu vou fazer só uma partezinha mais
mais escura, bem clarinho. Com a mão bem leve. E no meio eu faço o inverso. Eu coloco uma cor mais clara e bem clarinha também. Para tentar mesclar da melhor forma possível. Outra coisa que eu fiz também, que eu vou até fazer antes aqui. Tá vendo esses detalhezinhos aqui, ó? Como se fosse falha na madeira? É uma boa colocar ele agora, que eu tinha esquecido. Então você vem com a mesma cor aqui e faz como preferir. Pra não ficar tão certinho, porque senão fica muito certinho e fica chato. Luciana, provavelmente você deve ser professor. Essa semana ou semana que vem a gente vai liberar um videozinho no YouTube da Wacom falando sobre configuração da Intus. Então fica ligado aí. Pronto. E aí, isso é a mesma coisa aqui. Só vou dar uma ajeitadinha. A Eduarda Nandim mandou uma pergunta grande aqui. Vou ler. Hum. Júlia, você acha melhor fazer as sombras de uma cor só e depois colocar a layer em multiplicação? Ou pegar uma cor diferente de sombra para cada parte do cenário? Eu acho que se você pegar uma cor diferente para cada parte do cenário, o seu desenho vai ficar mais rico em cor. Se você está querendo um efeito mais rápido, mais flat, mais econômico, talvez seja uma boa ideia optar por uma cor só para fazer tudo. Mas se você está com um pouco mais de calma e quer dar um efeito um pouquinho mais colorido, é sempre uma boa ideia colocar cores diferentes. Uma coisa que eu faço também é não só contar com a layer de multiplicação. Eu faço geralmente uma layer de multiplicação mais baixinha, uns 50%, às vezes 30% de opacidade. E aí eu completo com uma layer de adição para fazer brilho, mas não tão forte, geralmente 15% já é o suficiente. Aí depende do efeito que você quer dar no desenho. É isso. Agora, o que a gente vai fazer? Os detalhes da madeira. Antes eu acho que eu vou dar só uma sombreada entre as tábuas, mas bem de leve. Vou até selecionar tudo aqui. Vamos observar o nosso desenho mais um pouquinho. É bem suave. Acho que agora eu vou usar um pouquinho do truque da multiplicação. Do multiply, na verdade. Bem de leve. Porque o multiply, às vezes, eu acho ele muito agressivo, tá vendo? Tipo, destoa muito. É tudo questão de você regular
E nem sempre ele combina com o que você está fazendo, né? Presta atenção nisso também. Eu vou prestar um pouquinho de atenção também. Tem muita coisa que eu tô fazendo aqui que vai acabar sendo cortada porque eu tenho outra parte aqui em cima. Mas finge que nem viu, faz tudo porque no final você vai ver que você ficar se preocupando muito com esses detalhes agora no começo, talvez falte informação lá na frente. Então aqui, ó, como eu tenho sombra aqui e aqui, por causa dessa camada de planta que vai estar na frente, eu vou dar mais uma sombreada aqui do que no meio. Mas é uma exceção da regra, isso que eu vou fazer agora. Lembrando que a live vai até umas 4h30 por aí, então a gente tem ainda mais umas meia horinha aí. Agora a gente ajeita um pouquinho do multiply. Isso. E vou mesclar. Essa tábua eu tô achando ela... Vou tentar usar ela no multiply também, mas ela ficou muito forte. Eu vou colocar ela na... E vou fazer agora os detalhes da madeirinha mesmo. Com a mesma cor que a gente usou pra tábua. E sem muito mistério mesmo, é só ir riscando no sentido da madeira. Essa parte eu gosto de fazer sem nenhuma régua para dar mais irregularidade mesmo. Que daí eu acho que já vira um charmezinho no desenho. Mandei aí no chat o cupom de desconto já pra galera. Qualquer dúvida, só vir no inbox. Twitter, Facebook, Instagram. A Gabi perguntou se você já imaginou seu quadrinho se tornando uma animação. Queria. Queria bastante. Nunca imaginei, não. Eu sempre imaginei Serendipity mais como quadrinho mesmo, mas se alguém quiser animar aí, se a Netflix quiser chamar, não tem problema não. Vou aceitar. Na verdade, é uma coisa que eu gostaria de fazer, assim. Eu acho que se eu tivesse tempo, se eu fosse financiada para tal, eu faria. Porque, enfim, eu acho que eu ainda tenho muito chão pela frente com essa história. Queria estar dando mais atenção para ela, inclusive, mas não deu. Ah, uma coisa que eu esqueci de fazer. Tá vendo esses risquinhos aqui, ó? O que eu vou fazer é pegar a cor de outras tábuas e jogar
para as outras, vocês já vão entender. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa cor e eu vou fazer uns risquinhos mais agressivos com ela na tábua do lado. Assim. Que já vai dar uma manchadinha, não vai ficar tão reto, já vai dar uma sensação de textura. Essa aqui eu vou jogar pra cá. Essa aqui eu jogo pra cá. E se você achar que ficou muito escuro ou muito claro, é só tentar ir acertando a cor. Que a ideia é que seja um detalhe, né? A ideia é que não fique tão destacada. E já tá bem parecido com a parede aqui em cima. Aqui fica muito destacado. Aí depois eu falo com você lá pra gente fazer uma matéria no blog da Wacom sobre o seu quadrinho. O que você acha? Ah, eu acho super legal, vou adorar. Você vai poder explicar melhor pra galera aí que tá curiosa. Sim, eu vou adorar. Nossa, eu, tipo, tô com muita vontade de voltar, assim, só que eu prefiro ter certeza do que eu vou fazer antes de fazer para depois não me arrepender, porque depois que você publica é um caminho sem volta, né? Sim. Mas contar a Então, história, como para você começou. os fãs de Serendipity aí vão esperar mais um pouquinho, porque eu quero ter. Eu cheguei, tipo, numa parte assim que tá muito crucial. Ou eu sigo por um caminho, ou eu sigo pelo outro, e eu tô tentando ajeitar as pecinhas para ficar do agrado de todo mundo e do meu também. Legal. Agora vem a parte mais legal, que é esses fragmentozinhos que eu falei para vocês. Aqui não tem segredo. Eu vou pegar qualquer cor. No caso, eu vou pegar essa aqui, que eu fui com a cara dela. E selecionar as minhas tábuas. Trancar essa layer aqui. E jogar a minha bruxa de fragmento. Ela já vem nos triângulozinhos, ó. Só que aí você não joga tanto, tenta dar uma controlada, porque se ficar demais vai pesar, né? Porque a gente já tem bastante ruído aqui. Então, ó, bem em algumas partes, outras não. E se você achar que tá muito claro ou muito escuro, você vai alterando. Aqui eu acho que ela tá muito pequena, então eu vou dar uma aumentada. Isso. E umas gambiarras também. Acho que aqui faltou um pouco, vou jogar pra cá. E vou inverter essa parte para deletar o que eu não preciso. Tá feito. Agora é só questão de limpar mesmo. A parte principal do chão tá pronta. Agora eu vou deixar esse desenho bem estourado no Multiply aqui, porque eu quero ver exatamente o que eu preciso dele e o que eu não preciso. Para já ir refinando. Aqui atrás eu ainda acho que vou vir com mais uma cor aqui depois, lá pelo final do desenho, só para fazer um acabamento melhor nessa parte que une o chão com a parede, mas por enquanto a gente só vai apagar o que não é mais necessário. Já pode mesclar tudo que é do chão. E essa parte do meio aqui que eu reservei, daqui a pouco a gente faz. Mas primeiro vamos delimitar melhor o nosso espaço para não ficar bagunçado.
A Angela quer saber sobre os brushes que você está usando, se você consegue disponibilizar eles. Se você baixar esse software que eu tô usando, eles são todos, ele já vem como programa, tipo, não tem segredo. Quando você abrir o programa, já vai estar tudo aqui para você procurar. E se não vier algum, que é tipo zero erro, assim, você pode vir aqui, ó, onde eu tô apontando agora, vai estar adicionar pincel. Ele vai abrir, você vai ter que fazer um cadastro aqui nesse software rapidinho, e aí ele vai disponibilizar mais um monte de brush que você pode baixar de acordo com a sua necessidade. Eu não sei se tem como eu tirar eles desse software e mandar para alguém. Eu nunca tentei fazer isso, na verdade, eu sou bem inexperiente com brush. Eu sempre uso as mesmas, assim, nunca tive muito problema com isso. Mas é esse o segredo. Acho que é que eu tô tirando mais do que eu preciso. A Renata quer saber que técnicas você normalmente usa para sombreamento e brilho. Eu gosto muito de usar várias camadas para fazer brilho. Então, por exemplo, eu fiz o desenho, aí eu começo onde vai estar batendo a luz, eu coloco uma camada de sobreposição, porque ele ajuda muito a fazer, a tipo, a dar um efeito mais colorido para a arte, ele vai enfatizar o lugar que você quer dar luz, e eu acho que fica super legal esse acabamento. E daí depois eu gosto de ir com calma, dando mais luz para esse lugar que já está iluminado, só que sem ficar muito estourado. Então, a última coisa que eu faço no desenho, depois que eu achar que já está bom de iluminação, eu abro uma camada de adição com branco mesmo para ficar estourado, e aí eu vou ajeitando na opacidade para ver quanto que eu quero que fique estourado, né? Até o quanto que eu acho que vai ficar bom. Eu acho que é a melhor técnica, assim, pelo que eu uso, né? É a melhor técnica de fazer sombreado, é a que eu acho que fica sombreado e luz, né? Eu acho que eu fico mais interessante. O que eu gosto de fazer também, eu tenho uma brush aqui que também já vem com o software, que ela é brush de sparkle, de brilhinho. E aí, às vezes, quando eu quero dar um acabamento mais mágico, assim, pro desenho, aí eu uso ela, que eu acho que fica super fofo também. Né, aqui eu só venho com cuidado e vou apagando a parte que eu não preciso mais. Aqui eu nem preciso me preocupar tanto em apagar, porque toda essa parte aqui é verde que eu ainda vou ter que fazer. É só para tirar o excesso mesmo. Questão de organização. E cadê a sua amiga que estava na última live, a baixinha, que não fez nenhuma pergunta ainda? É a Gabi Prado. Ah, bom. Você acha que isso daí não pede é um arroz de festa? Lembra na última live? Agora eu vi que estava quieto, não vi aqui no chat. Eita, mas isso aí é o maior arroz de festa, não perde uma live. Também ela que me ensinou a fazer live, né? Ela que enche meu saco pra fazer live. Olha lá o nosso chão. Vou só tirar essa parte aqui. Ótimo. Vamos fazer essa parte aqui agora, do meio. Que eu acho que a parte mais complicada desse desenho é realmente a parede e chão, que é o que vai mais textura, assim. De resto, é mais jogo de combinar bem as cores, tipo o que eu fiz com a gaiola, assim, não tem tanto mistério. E essa parte que vão as plantas, eu vou querer dar esse efeito aqui, ó, de
escuro mesmo, como se estivesse contrastando com a luz. Você tá vendo de um ponto onde não tem luz para um ponto que a luz vem até você. Vamos tentar jogar um. Não, isso não. Eu quero dar um efeito nessa parte, como se o chão fosse um pouquinho mais baixo nessa parte que é verde clara. Eu vou selecionar ele e vou fazer um círculo dentro dele. Assim. E vou fazer isso em outra layer, com outro. E aí, em outra layer, eu pinto essa parte de baixo de um verde semelhante a esse, só que um pouquinho mais escuro. Pode ser esse. E aí, agora a gente vai sombrear aqui embaixo, como se fosse um andar, assim, para baixo. Bem pequenininho. Essa cor aqui a gente vai mudar depois para saber qual que é a iluminação do desenho. Acho que eu vou fazer outro círculo dentro desse aí. Mandem aí suas perguntas. A gente tem mais uns 15 minutinhos de live, então a gente vai estar lendo aí as últimas perguntas. Se alguém também quiser depois me seguir nas redes sociais ou perguntar alguma coisa lá ou me mandar algum desenho pra gente conversar, pode ficar à vontade também, que eu respondo todo mundo. Sim, essa arte completa você vai poder ver no Instagram da Wacom Brasil e também nas redes sociais da Gil. Aqui eu tô vendo que fica melhor. Mas eu acho que eu vou até tirar essa camada daqui. Não gostei. Eu vou... Ah, não. Peraí.
Ah, cara, essa pergunta ela respondeu no comecinho da live. A live completa você vai poder ver lá no canal do YouTube da Wacom Brasil. Vou tentar colocar hoje lá. E eu vou tentar terminar esse desenho o mais rápido possível, para já deixar disponível para vocês nas minhas redes sociais. Ah, Vanessa, quer saber desde quando você está aí no mundo da arte? Ela disse anima, mas é mais na arte mesmo. Nossa, há muito tempo. Eu desenho desde pequena, assim. A minha mãe é professora de educação infantil, então ela sempre estimulou muito que eu desenhasse, pintasse, enfim. E acho que eu cresci com essa vontade, mas eu acho que sério mesmo, assim, eu comecei a fazer aula de desenho e tal. Acho que quando eu tinha uns 13, 14 anos, assim, que eu comecei a pensar nisso mais como uma profissão mesmo. E aí, enfim, aí eu comecei a procurar cursos. Eu nunca fiz um curso de arte digital mesmo. Eu já cheguei a fazer curso de anatomia, de história em quadrinhos. Na faculdade a gente aprendeu também algumas técnicas assim, mas era mais voltado para animação. Mas eu nunca aprendi ilustração digital assim. Acho que foi uma coisa que eu gostei e fui atrás meio que sozinha assim. Enquanto a gente tem ainda esse restinho, esses 10 minutinhos, eu vou passar um vídeo aqui para a galera ver. Uhum. Tem 1 minuto esse vídeo. A gente volta aqui já com a sua arte. Ok. Galera, o evento que vai acontecer em setembro. Vou interromper aqui a tela da Júlia 1 minutinho. Uhum. Tá? Não sei se eu consegui, calma aí. Aqui, pronto. Vou colocar o vídeo aqui, 1 minutinho. Vamos lá. Legal. Esse é um evento que vai acontecer em setembro. Esse evento para todo mundo. Online também. Por favor, Júlia, pode voltar com a sua tela, por gentileza. Por favor. Eu tô achando que essa parte aqui precisa de mais textura. Vou fazer mais algumas tapas.
O que eu vou tentar fazer aqui, eu não tenho certeza se vai dar certo, mas é que eu acho que essa parte de baixo tá muito sem textura. Então eu vou tentar fazer outras tábuas parecidas com as que a gente acabou de fazer, só que eu quero inverter as cores, para parecer que foi feito o chão, só que eles usaram sobras da madeira de cima para fazer a parte de baixo. Quem tiver pergunta pode mandar no Facebook ou no Zoom. E agora a gente dá uma consertada aqui nessa parte. Bom, galera, a live está quase terminando. Eu queria falar para vocês do desconto da Wacom One. Eu coloquei no chat. Quem quiser também, só me falar no direct das redes sociais da Wacom, tanto no Twitter, Facebook quanto no Instagram. Eu queria agradecer muito a participação da Júlia Garcia. É isso, lembrei como fala? Tá certinho. Obrigada eu. Agradeço. E a live, esse vídeo vai estar online no YouTube da Wacom Brasil também. E a arte finalizada a gente vai colocar lá no Instagram também da Wacom Brasil, Wacom Underline Brasil. E, por favor, Jô, fala pra gente suas redes sociais, pra galera te seguir. As minhas redes sociais são todas Gartia. Vai estar escrito aí. É só procurar por esse nome. Eu tenho Twitter, Instagram. Eu tenho o canal na Twitch também, até que eu não uso tanto. Mas enfim, eu tô sempre disponível se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem pedir alguma dica ou mostrar algum trabalho, eu tô sempre disponível. Eu ajudo da melhor forma possível. Se vocês quiserem
também eu tô com encomendas abertas, então se você quiser fazer um orçamento, encomendar uma arte, a gente pode combinar. E é isso, obrigada, gente. Eu que agradeço, muito obrigado e até a próxima. A gente se vê no blog da Wacom agora. Uhul! Tchau, tchau, obrigado. Tchau!